Olá, estamos no Agosto Dourado, tempo de falarmos sobre a importância da amamentação. Neste TVMP Entrevista, vamos abordar a campanha do Ministério Público de Minas para que a sociedade priorize a amamentação e crie sistemas de apoio sustentáveis para mães e bebês nesta fase da vida. Eu converso sobre isso com a doutora Marcela Damásio Ribeiro de Castro, médica, pediatra e neuropediatra, assessora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do MPMG. Tudo bem, doutora? Bem-vinda mais uma vez. Olá, uma alegria estar aqui falando sobre amamentação. Muito obrigada. Eu queria começar perguntando por que o dourado foi escolhido para essa campanha. O dourado quer dizer exatamente o padrão ouro de qualidade da alimentação da criança até os 6 meses de idade. Até além dos 6 meses de idade, mas exclusivamente até os 6 meses de idade. Nada melhor do que o leite materno. Nada, né? É o vale ouro, é o padrão ouro. Quando a mulher não pode amamentar, o que buscar? Que tipo de apoio buscar e que tipo de alimentação que pode substituir? A grande maioria das mulheres pode amamentar, né? São poucas as situações clínicas que contraindicam a amamentação. Eventualmente uma condição mental, eventualmente uma condição física, o uso de alguns medicamentos, mas é um número restrito de medicamentos, não é qualquer medicamento. Então, na enorme maioria das vezes, a mulher pode amamentar e ela deve ser esclarecida com relação a isso. Tem uma preocupação grande, eu não tenho leite, eu não tenho leite suficiente, mas há serviços de apoio e de ajuda para isso, né? Isso também a nutriz, a mulher que está amamentando, que é aquela mulher que está no pós-parto, é claro que ela está vivenciando um momento muito delicado da vida. Então, nesse momento, ela precisa de muito apoio, de muito estímulo, para que a amamentação flua e se estabeleça de forma alegre, tranquila, sem dor e sem maiores complicações e sem estresse. Para que seja prazeroso para a mulher, porque amamentar pode ser um ato muito prazeroso. Prazeroso para a mulher e, obviamente, muito saudável para o bebê. Eventualmente, quando tem alguma contraindicação formal à amamentação, aí sim será indicado para esse bebê uma fórmula mais adequada para a condição do bebê. Mas essas são situações excepcionais. Essa é a exceção, não é de maneira nenhuma a regra. E é importante para a mãe amamentar também, para ela, para o corpo dela, para o organismo, para a recuperação do parto? Com certeza, a amamentação já logo na primeira hora de vida, que a gente recomenda que a primeira tentativa de amamentação seja feita aí nos primeiros 60 minutos, ela já ajuda na contração uterina, na redução do sangramento. Nesse momento pós-parto é importante e no longo prazo, sim, mulheres que amamentam têm risco menor de câncer de mama, de câncer de ovário. Com certeza o benefício em termos de saúde é não só para o bebê, é também para a mulher. E é um tempo em que a mulher fica preocupada com o corpo, né? Será que eu vou voltar a ter o corpo? E a amamentação ajuda nisso. Ajuda em todos os sentidos. E para o bebê? Para o bebê, assim, é uma coisa que está pacificada, né? Nada como o leite humano. Ele é espécie específico, feito especificamente, e não só espécie específico, mas também para aquele binômio mãe e filho, ele é específico. Então, o leite humano é o único que consegue trazer para o bebê imunoglobulinas que vão prevenir doenças, oligoelementos, proteína na quantidade certa, gordura na quantidade certa, água na quantidade certa. O bebê que está sendo amamentado, ele não precisa tomar nem água. O leite materno é perfeito, supre todas as necessidades até os 6 meses de idade. Além disso, tem vários estudos que mostram que bebês amamentados têm coeficientes de inteligência maiores, têm risco reduzido de várias doenças, inclusive leucemia, tem desenvolvimento neuropsicomotor mais adequado e tem emocionalmente, por causa desse vínculo que a amamentação proporciona, elas são crianças que se saem melhor na infância. O ato da sucção também é importante, né? O sugar a mama da mãe.
Sugar a mama da mãe, não apenas por causa do vínculo mãe e filho, que é desenvolvido e estimulado nesse ato, que é um ato de amor, né? Mas também porque o bebê está na fase oral, então a sucção ela é prazerosa para o bebê. Ela acalma o bebê, ela tranquiliza o bebê. O que a OMS fala sobre a amamentação? A OMS fala exatamente isso, que a amamentação deve ser exclusiva até os 6 meses de idade e que a partir dos 6 meses de idade, alimentos adequados e saudáveis devem ser introduzidos progressivamente. A OMS está muito perfeita, muito adequada em fazer essa recomendação, porque sabe-se que a amamentação, como estratégia de promoção da saúde, é a única estratégia de promoção de saúde que, por si só, exclusivamente, é capaz de reduzir a mortalidade infantil em 13%. Isso é muito, é muito. Então, ela deve ser estimulada em qualquer lugar do mundo, em todos os países, entre todos os tipos de população. Mas a gente tem problema com isso, né? Nem todo ambiente propicia esse conforto para a mãe, para o bebê de amamentar, né? Às vezes lugares públicos, locais de trabalho. Esses são os obstáculos que precisam ser vencidos. O Brasil não está mal na questão da amamentação. A gente tem hoje uma taxa de mulheres que estão amamentando exclusivamente até os 6 meses em torno de 47%, 48%. A nossa meta seria pelo menos 50%. O Ministério da Saúde tem uma meta de que até o 2030 a gente alcance 70%. Mas isso considerando a mulher que está amamentando exclusivamente até os 6 meses. E aí vem os obstáculos. Né? Por que uma mulher não consegue amamentar até os 6 meses de idade? E os obstáculos estão dentro de casa e estão fora de casa. Né? Dentro de casa é a exaustão, o excesso de trabalho, o excesso de tarefas, que impõe para a mulher uma carga muito pesada e que dificulta conciliar as tarefas do dia a dia, o cuidado com outras crianças e a amamentação. E fora de casa é porque hoje a nossa licença maternidade ela só cobre 4 meses, então obviamente não cobre os 6 meses que são recomendados, né? E isso impõe, obviamente, um enorme dificultador para as mulheres trabalhadoras, que são a maioria das mulheres brasileiras, né? Além, obviamente, dessas dificuldades que as mulheres também enfrentam de encontrar lugares adequados, acolhedores, para que ela possa sentar calmamente e amamentar o seu filho. Então, a gente tem obstáculos aí que eu considero que são desafios que podem ser e devem ser enfrentados para que a gente, de fato, alcance a meta de 70% até 2030. Tem um outro desafio que é o preconceito. Muita gente acha que não é adequado uma mulher amamentar em público, ou a própria mulher pode se sentir constrangida de amamentar em público, está numa praça, está num shopping. Temos que vencer isso também. É verdade, é verdade. As mulheres foram treinadas desde cedo a serem muito reservadas com a exposição do corpo, né? Então, essa exposição, ela desencadeia, assim, algum preconceito. Então, o que a gente precisa é de ambientes adequados para que ela possa exercitar a amamentação com privacidade, com tranquilidade, sem ser intimidada, sem ser constrangida por ninguém, tá? Isso é muito importante, porque a recomendação é amamentação exclusiva até os 6 meses, depois complementada com alimentos saudáveis, mas que se prolongue até os 2 anos de idade ou até mais, né? Então é um período longo, é muito necessário que a sociedade, conhecendo os benefícios da amamentação para a criança, para a mãe e para o meio ambiente, é importante a gente falar sobre isso, que proporcione condições adequadas para que isso possa ser feito de forma leve, alegre, sem constrangimento. Bom, já estava falando do tempo mínimo ideal, né, que seriam 6 meses, mas tem um tempo máximo previsto? Isso pode se alongar até quando? Na verdade, não tem um tempo de término. A recomendação é até 2 anos, mas pode se alongar além disso, dependendo ali das condições, da possibilidade da mulher, da demanda do bebê, das condições que essa mulher vai encontrar dentro da família, na sociedade, no ambiente de trabalho,
para que ela possa alongar a amamentação. Não há nenhum problema nisso? Não há nenhum problema nisso. Mesmo quando a criança já tem dentinhos, quando já está andando, falando, indo à escolinha? Mesmo quando a criança já tem dentinho e já está andando e falando, que é uma coisa que acontece em torno do 2º ano de vida, pode amamentar. É uma coisa que ainda há preconceito contra isso também, né? De, a criança já está grande, já está andando e ainda está amamentando. Mas ali tem todo um componente individual, né? Se está fazendo bem para a criança, se está fazendo bem para a mãe, se tem um profissional, um pediatra supervisionando, eu acho que está dentro... A escolha exclusiva da mãe. A escolha exclusiva da mãe. É direito dela escolher. Por que é tão importante para a mulher poder amamentar quando ela voltou ao trabalho, né? A mulher que trabalha fora, e como fazer isso? Aí entra uma questão de saúde pública, eu considero saúde pública, porque como estratégia de promoção de saúde, a amamentação, eu diria que está acima do bem e do mal, todo mundo concorda que isso só traz benefícios para todos. Agora, é necessário que a sociedade se mobilize para que as empresas, os locais de trabalho proporcionem para essa mulher as condições necessárias para que a amamentação se prolongue. Existem estratégias públicas que estão em andamento no Brasil, como, por exemplo, a empresa cidadã, que recebe benefício fiscal para alongar a licença maternidade até 6 meses, exatamente permitindo que a amamentação exclusiva ocorra até os 6 meses, como recomendado, e aumentar também a licença paternidade, porque, obviamente, a presença do pai nesse momento da vida da criança, criando vínculo, apoiando a mulher na amamentação, é muito importante. E esses sistemas de apoio, né? Às vezes alguém que possa levar a criança até o trabalho da mãe quando ela não tem condições de sair, isso já existe, já a criação desses sistemas de apoio? Institucionalmente, eu creio que não. Aí depende muito das famílias se mobilizarem. Então, de novo, a gente precisa também do apoio das famílias, né? Mas há, sim, algumas iniciativas institucionais e públicas que são bem interessantes. Por exemplo, o Brasil tem a maior rede de leite humano do mundo. Nós temos mais de 230 bancos de leite humanos espalhados pelo Brasil e o Brasil, inclusive, financia alguns bancos de leite em países africanos, como Moçambique, por exemplo, onde a coleta do leite humano, a pasteurização do leite humano e a doação desse leite para bebês cujas mães não podem amamentar, especialmente os bebês prematuros, salvam inúmeras vidas de bebês prematuros, não só no país, como fora do país. É um sistema seguro, sem problema para as mães, do leite que ela vai dar aos filhos? Esse leite doado é o excedente daquela mulher que está amamentando o seu próprio filho. Ele é buscado, ele é pasteurizado e ele é distribuído entre as maternidades onde tem serviços de terapia intensiva neonatal. Geralmente é lá que esse leite é utilizado para os bebês que precisam. Aqui em Belo Horizonte, em Minas, a gente tem bancos de leite por todo o estado. São exemplares. Tá? Assim, é uma estratégia de saúde pública, também muito importante para a redução da mortalidade infantil e neonatal. Vamos falar sobre esse sistema de apoio sustentável. O que é, como é que ele vai ser criado? Olha que interessante, quando a gente fala em sustentável, em sustentabilidade, a gente pensa muito em meio ambiente, não é? E a gente fala nos benefícios da amamentação para o bebê, a gente fala dos benefícios da amamentação para a mulher, a gente às vezes esquece de pensar que o meio ambiente também se beneficia com a amamentação. Olha que interessante, se não for o leite humano, o leite materno, que está ali na conservação perfeita, na temperatura perfeita, sem precisar de embalagem, né, disponível e facilmente acessível para quem vai utilizar, a gente vai precisar de todo um sistema que utiliza água, utiliza energia, utiliza embalagem para proporcionar a alternativa que seriam as fórmulas ou outros alimentos substitutos. Então, até para o meio ambiente, a amamentação é interessante, é adequada e é saudável. E a sustentabilidade vem exatamente em se criar essas condições para que ela possa se dar de forma
harmônica, de forma emocionalmente sustentável para a mulher, exclusivamente até os 6 meses e depois disso até os 2 anos ou eventualmente até mais do que isso. Isso implica em ações públicas e ações privadas nas empresas que têm trabalhadoras mulheres, que obviamente todas estarão sujeitas a num determinado momento desse percurso do trabalho, serem mães e desejarem amamentar os seus filhos. Já tem muitas empresas que aderiram a essa forma de benefício para estender a licença maternidade? Tem empresas e são empresas exemplares e tem estudos que mostram que o bem-estar da trabalhadora nessas empresas aumenta a produtividade dessas mulheres. Eu acho que não é difícil a gente entender que uma mulher que está bem, que está vendo o seu filho bem, é claro que a produtividade dela melhora e ela trabalha com mais bem-estar. São ambientes laborais muito mais saudáveis. O que mais que se pode fazer legislativamente para melhorar e para ampliar esse apoio? Eu imagino que legislativamente seja estimular as empresas e os serviços públicos também, né, para que proporcionem uma licença maternidade de 6 meses, que garantirá a essa mulher a possibilidade de amamentar exclusivamente seu filho até 6 meses, extensiva àquelas mães que adotam e que querem amamentar também os bebês adotados, o que também é uma possibilidade, isso pode ser estimulado, e que garantam também licenças paternidades um pouco mais longas, porque esse apoio do pai do bebê é indispensável para o cuidado do bebê e para o bem-estar da mulher, e que proporcionem ambientes dentro das empresas, dentro do ambiente físico das empresas, em que essa trabalhadora possa amamentar o seu bebê, as creches. É toda uma estrutura que permita que a mãe esteja próxima do seu bebê e que tenha um ambiente adequado para amamentá-lo. E como é que o Ministério Público de Minas, né, e as promotorias de defesa da saúde têm atuado nesse sentido? Como é que essa campanha está sendo levada para o estado todo? Uma das linhas de atuação do CAU Saúde, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa da Saúde, é exatamente a linha materno-infantil, né? A redução da mortalidade materna, a redução da mortalidade infantil. Então, sabendo que a amamentação é uma estratégia de promoção de saúde que por si só garante 13% de redução na mortalidade infantil, isso é uma prioridade. Então, junto com o incentivo à qualificação do pré-natal, do nascimento e do pós-parto, a amamentação entra ali nessa linha de cuidado da criança, né? De garantir à criança o direito de ser amamentada, que inclusive está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já está posto do ponto de vista legal que a criança tem direito, o que reflete que a mulher também tem direito e que obviamente tem de haver um movimento da sociedade, o Ministério Público como um zelador desses direitos deve atuar. Como é que a campanha Agosto Dourado priorize a amamentação e crie sistemas de apoio sustentáveis está sendo levada para a sociedade? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? Divulgando. Divulgando informação de qualidade, assim como o leite materno vale ouro, né? E alertando as mulheres de que amamentem é um ato de amor, é um ato de prazer, beneficia o bebê, alertando os familiares, apoiem essa mulher nesse momento tão especial da vida da mulher, que é a gestação, o parto, o pós-parto, criar um filho pequeno, aos pais que participem desse processo, se envolvam, né? Aos familiares que deem o suporte que ela precisa, aos empregadores que facilitem o processo de amamentação. A gente está trabalhando para investir no capital humano do país. Crianças mais saudáveis, crianças mais inteligentes, crianças mais produtivas, sociedade mais harmônica, mais feliz. A amamentação, eu acho que é quase que um exemplo de como a sociedade pode se unir em torno de uma prática saudável e humanamente boa, qualificadora das relações humanas. E dentro dos hospitais, das maternidades, locais de parto, como é que é a atuação, como é que
são as iniciativas para esse sentido, né? De se conscientizar as mães de priorizar a amamentação. Esse processo de conscientização, ele já começa lá no pré-natal, ou até antes, né? Quando aquela mulher se dispõe a engravidar. Então, é um processo que vai sendo trabalhado aí ao longo da gestação. Na maternidade, o bebê deve ser levado ao seio, esse primeiro momento de amamentação, já aí nos primeiros 60 minutos de vida, é chamada hora de ouro, né? E com técnica correta, né? Com técnica correta de pega, para que o bebê abocanhe toda a auréola e não apenas o bico, porque isso reduz a possibilidade de lesão na mama e de dor, que é um fator que dificulta a amamentação, né? Então, as maternidades, elas precisam contar com profissionais capacitados para apoiar essa mulher nessa primeira experiência de amamentar, que pode, sim, definir todo o trajeto dessa amamentação daí para frente. O cuidado e a sensibilidade nesse momento é imprescindível. Imprescindível, né? Essa mulher deve ser acolhida e compreender que o leite, ele passa por algumas etapas, desde o colostro, que é aquele primeiro líquido que sai logo após o parto. Bem amarelinho, né? Sim, às vezes até um pouquinho antes do parto. Ele é extremamente rico em imunoglobulinas que vão proteger o bebê. Depois a gente tem o leite de transição, que é essa fase entre o colostro, e finalmente o leite maduro, que vai se estabelecer lá em torno do 10º dia de amamentação. Nesse processo, essa mulher precisa ser apoiada, evitar tanto quanto possível os bicos, as chupetas que podem prejudicar essa pega do bebê. E fazer com que o bebê troque a mama pelo bico, pela mamadeira. Eu considero esse um momento muito importante, em que o cuidado tem de ser tecnicamente correto e emocionalmente acolhedor, né? Para que a mulher sinta prazer e alegria em estabelecer a amamentação e daí para frente a coisa flui. Que cuidados que seriam indicados, né? Preparação da mama, alimentação durante a amamentação. Sim, preparação da mama já durante a gravidez. Alimentação, obviamente, a mulher tem de se alimentar bem, ela vai Essa preparação da mama vem com massagens, tomar um pouco de sol, às vezes, ajuda. Exatamente, as massagens, ensinar a drenar a mama, o banho de sol para fortalecer a pele do mamilo, onde o bebê vai abocanhar. E a alimentação da mulher, claro que ela tem de se alimentar saudavelmente, uma vez que ela está nutrindo a si própria e ao bebezinho, né? E a natureza privilegia o bebezinho, então é importante que ela se alimente bem, tome bastante líquido, come frutas, verduras, proteínas, tenha uma alimentação saudável. Há alimentos que não são aconselhados durante a amamentação? Tem alguns alimentos que passam para o leite e podem criar algum transtorno para o bebê. Por exemplo, álcool a gente não recomenda, alimentos muito condimentados a gente não recomenda. Não são tantos alimentos, né? O pediatra vai conseguir orientar essa mulher bem com relação ao que ela pode, respeitando ali a dieta de cada família, né? Porque isso deve ser respeitado. Vale tomar canjica, tem uma crença popular, né? E a gente aqui em Minas tem isso muito, né? Toma canjica que vai aumentar o leite. As vovós sabem muito bem disso, né? É canjica, gemada, né? O importante é que a mulher se alimente bem. Ela tem de estar bem alimentada para que ela produza o leite de forma tranquila, sem espoliar o seu próprio organismo. Não existe leite fraco. O leite é sempre adequado para o bebê, mas ela precisa preservar a sua saúde também. E a quantidade? Às vezes a mãe fica preocupada, parece que meu bebê não está alimentado, acabo de amamentar, ele chora e quer mamar de novo. Primeiro a gente tem de respeitar esse período de transição, né? Esse é um período ali em que está tendo uma adaptação. A natureza é tão sábia que, passado esse período de transição, geralmente a mulher produz a quantidade de leite que aquele bebê precisa. Tá? É um mecanismo muito refinado de feedback, que ela vai produzir a quantidade que aquele bebê precisa. E como que a gente sabe que o bebê está bem nutrido? Acompanhando o ganho de peso do bebê nas consultas de puericultura. Então, se o bebê está ganhando peso bem, se ele está se desenvolvendo bem, não há preocupação com relação ao leite não estar suficiente ou não estar adequado.
E essa é a orientação que o pediatra vai dar e a mãe pode ficar tranquila. Essa é a orientação que o pediatra mais gosta de dar, acompanhar o bebê e ver que ele está crescendo bem, desenvolvendo bem do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, sucesso com essa campanha do Agosto Dourado. Volte sempre para trazer as novidades das promotorias de defesa da saúde para a gente. Eu que agradeço, esse é um tema particularmente querido, porque como pediatra, a gente gosta de ver os bebês saudáveis, a gente gosta de ver os bebês desenvolverem bem, e eu agradeço o apoio que vocês estão dando à campanha. Obrigada. A você que está nos assistindo, obrigada pela audiência. Confira nossos outros programas neste canal do YouTube, mpmg.oficial, e confira também as notícias do Ministério Público de Minas, sempre pelo nosso site e pelas redes sociais da internet. Eu volto em breve, até mais.